vontade de dormir excessiva ao longo do dia, alguns distúrbios alimentares podem estar associados, né, ao sono. Se eu tiver 1 hora livre no meu dia, eu escolho entre dormir 7 horas na noite ou treinar. Tá, mas aí tu treinaria... Aí se eu treinar, eu vou dormir só 6 horas, por exemplo. Tá, perfeita pergunta. É porque eu tô nesse embate hoje. Não existe flexibilidade? Nesse caso, não. Vamos imaginar esse cenário hipotético, mas pode ser real, acho, pra muita gente, cara. O pessoal aqui de São Paulo, por exemplo, leva 2 horas pra ir pro trabalho, 2 horas pra voltar, fora as 8 horas do trabalho, ainda tem que cozinhar à noite, coisas assim. Lutz, essa pergunta ela me dá várias possibilidades de resposta, tá? Número 1. Existe uma mística na literatura acerca das 7 horas. 7 horas é um número médio. Lembra que eu falei pra vocês, em média, comumente, o sono, em média, comumente, 7 horas de sono é o ideal para a nossa faixa etária. Vou colocar aqui adultos, tá? 18 a 64 anos de idade. Dentro dessas 7 horas, existem os pouco dormidores e os muito dormidores. Então, esses 7, em média, pode se tornar 6 por Lutz, caso Lutz seja um pouco dormidor, ou 8 para o Leonardo, que é um muito dormidor. Você, teoricamente, consegue identificar isso, por exemplo, no final de semana. É que de segunda a sexta você obrigatoriamente tem que dormir às 6 horas por conta de compromissos, mas aos finais de semana, se você não colocar despertador, tu dorme 9, 10 horas. Teoricamente, você está tendo uma privação voluntária de sono ao longo da semana. Se você identifica esse padrão, aí talvez não seja tão saudável você se privar voluntariamente do sono. Tá? Número 2, você falou em relação ao sono e a prática de exercício físico. Novamente é uma questão individual, mas um sono não restaurador em sua totalidade, ele prediz o não desejo e a não adesão de exercício físico no dia seguinte. Então, provavelmente, não sei você, estou falando num cenário geral, tá? Essa pessoa vai ter menos ímpeto, menos disposição, né, para ir. Realmente por conta de uma questão de um tipo de insônia que é de despertar precoce, literalmente por conta de privação voluntária de sono. Aí eu lhe pergunto, você se vê nesse cenário de, por exemplo, aos finais de semana, se não colocar o despertador, poder dormir mais? Você se vê ao longo do dia, nesses momentos em que precisa privar essa 1 hora de esforço, com uma fadiga cognitiva um pouco mais evidente, algum prejuízo de atenção, vontade de às vezes tirar um microcochilo em algum momento. Se você visualizar isso, você já tem a resposta. Que é difícil, né? É bem individual, né? É muito individual. É muito individual. Tem que testar, né? Não tem Essa jeito. é a resposta, Lutz. Tem que testar. É uma vida de teste, mas é algo diferente do que a maioria das pessoas emprega. O raciocínio não é tentativa e erro. É tentativa e análise da resposta. Essa resposta às vezes pode ser assertiva inicialmente. Ou você comete um equívoco, modifica e continua a sua análise, né? A sua experimentação individual. Essa resposta eu posso também lidar de forma individual. Eu hoje com 36 anos de idade, não tenho mais o meu ímpeto de 26 anos. Né? Eu e a Alice, por exemplo, a gente modificou muito os nossos hábitos que já eram muito próximos ao impecável para aprimorar essa variável chamada sono. Hoje, em média, nós dormimos 8 horas. Aí leia-se mais uma condição. É dormir 8 horas. Não é ficar 8 horas na cama. Porque você pode ter uma latência para pegar no sono. Você pode ter uma insônia de manutenção, que é às vezes um despertar noturno. Às vezes muitas pessoas acordam 3, 4 horas da manhã, tem uma dificuldade de voltar a dormir. Ou você pode ter uma insônia de despertar precoce por essa privação voluntária do sono. Então, nós temos um cálculo com base de forma também pragmática em programas e aplicativos que a gente utiliza, mais de um concomitante, que dá o nosso tempo dormindo e o nosso tempo de cama. Então, em média, de cama dá 8h15, 8h20.
e dormindo muito próximo das 8 horas, respeitando, né, todos os 4 ciclos do sono, um percentual mínimo de profundo, REM. E aí uma questão que você falou, né? Às vezes o fato de você dormir, ter uma privação de sono e precisar acordar mais cedo, talvez você esteja interrompendo um dos períodos mais importantes do sono, né? Que os 50% final do sono comumente estão associados ao maior período de REM e sono profundo, que é onde literalmente você vai lavar o seu cérebro, né, para você performar no dia seguinte, etc. Cara, eu tenho algum... É complexo. E eu acho que isso vai, depois que eu fui pesquisar e tal, perguntei pra alguns amigos, é bem individual. Mas, tipo, eu sou um cara que tem muito pouco sono profundo, mas tenho muito sono REM. Bom. Isso só que aí eu fico, caramba, eu queria ter mais sono profundo. Mas é individual, eu acho, sabe? Quantos por cento tu lembra, mais ou menos, Vika? Pra mim, dormir 8 horas, o correto é ter ali mais ou menos umas 2 horas, né, de sono profundo. Bastante. Não, mas pra mim, tá. eu tenho 50 minutos. Entre 20 a... do sono, do teu sono total ali, colocando 8 horas, por exemplo, 20 a 25% de REM. Então seria Não, de REM eu tenho bastante. Depois eu posso até olhar e te mostrar. Perfeito. Mas de profundo, por exemplo, que eu acho que deveria ser a mesma coisa, né? Mais ou menos. Sim, aproximadamente. Eu tenho, tipo, 50 minutos. Tá. E eu sou bem chato com o sono. Nunca consegui ter um sono profundo alto, assim. Mas não sei se eu preciso também. É desafiador. A necessidade... O padrão Moro, Lutz, pra gente ver a qualidade do sono é a polissonografia. Total. E a actigrafia, né? Esses dispositivos associando relógio mais celular, os dois concomitantes, é legal. Porque de alguma forma o próprio celular ele usa um sensor de movimento que é o princípio da actigrafia para ver quando você chega no REM profundo, que é a fase de atonia, né? Que você literalmente tá relaxado. E além desses exames é o pragmatismo, cara, da tua percepção. Você é uma pessoa que convive com pessoas que falam sobre isso. Você escuta pessoas falar sobre isso de forma aprofundada. Então, se você vê algumas valências acerca de fadiga física, cognitiva, prejuízo de atenção, vontade de dormir excessiva ao longo do dia, alguns distúrbios alimentares podem estar associados, né, ao sono. Dificuldade em perder peso, irritabilidade, algumas alterações nos níveis de cortisol, resistência, a glicemia, né, por conta de uma atividade disfuncional do pâncreas. Tudo isso o sono pode apresentar relação. Pra mim o sono foi o hábito mais importante, assim, que eu ajustei. Pra mim E depois o exercício físico, no meu caso. Sim. Porque antes eu até fazia exercício físico, mas eu dormia muito mal e eu não conseguia ser constante no exercício. Sim. E aí quando eu comecei a dormir bem, eu comecei a ser menos impulsivo, porque eu tava dormindo bem e tal. Sim. Eu consegui treinar todos os dias, mas por causa que eu tava dormindo bem. E aí uma coisa é alimentar a outra. Né? Sim. Esses são os dois degraus, são equivalentes. Legal. Sono e exercício físico. Eles são imprescindíveis na minha vida. Apenas a título de curiosidade, Lutz, olha como é interessante esse raciocínio. Ele vai muito além do fazer exercício físico para ficar mais forte, com mais alongamento em tecido mole, com mais amplitude de movimento num tecido articular. O exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, ele repercute em 6 sistemas. Sistema opioide endógeno, ao ativar a síntese e a liberação de endorfinas, encefalinas, beta-endorfinas, endorfinas, dentre outras. Atua no sistema das monoaminas, noradrenalina, serotonina, dopamina. Atua no sistema endocannabinoide, em especial a via CB1. Atua no sistema autonômico. Atua no sistema imunológico. E não apenas no imunológico periférico, no sistema imunológico do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. E também atua naquelas variáveis cognitivas, emocionais, psicológicas e sociais